Olá, professor Luiz Rezende. Começando agora, um tópico que é um tópico coringa do teu edital. Um tópico que ele parece um tópico só para cumprir tabela. Sabe aquele tópico que é noções de informática, dentro do detalhamento de informática, que é ética e função pública. Mas, na verdade, nós temos algumas questões que tratam desse tema, dentro do teu material. E mais do que isso, nós temos uma abordagem que é uma abordagem muito específica desse tema, muito particularizada desse tema, que é a abordagem que desenvolve todos os conceitos e todas as definições de eficiência, eficácia e efetividade. Então, a gente sabe muito bem, porque a gente tem trabalhado várias aulas, a gente tem desenvolvido isso, que a ética observada no serviço público, ela deve ser consagrada fora do exercício da função, ela vai além da legalidade. Só que você não pode esperar que o servidor público, pelo simples rito de posse, início de exercício, ele tenha preceitos éticos para si, como agente público. Então é por isso que nós temos dois decretos extremamente importantes, decretos que o professor Ricardo Barrios, nosso querido amigo, ele vai desenvolver com você nas aulas dele, e conceitos que a gente tem muito claro, né, que a gente tem muito nítido na cabeça do que se trata. Então vamos lá. Eu só vou pontuar, óbvio, né, não vou entrar na questão de letra de lei, porque essa questão particular de letra de lei, como eu falei, tem a ver com as aulas do Barros. Só para a gente se situar e realizar o vínculo, né, realizar a permeabilidade entre as matérias, entre os tópicos de matéria que eu estou trabalhando e entre os tópicos de matéria que o Barros vai trabalhar. Olha só. Bom, em primeiro lugar, né, como eu acabei de falar para você, nós temos os dois decretos. Decreto 11.711 de 94, decreto 60.29 de 07. E esses dois decretos, eles tratam, o primeiro, ele trata do Código de Ética dos Servidores Públicos, e o segundo, ele trata daquilo que a gente estabelece como gestão ética. Né? E o conceito da gestão ética é um conceito em que a gente estabelece, a gente estrutura a caracterização da ética do ponto de vista do conselho, de como ele funciona e tudo mais. Mas na função pública, para que você tenha uma postura ética, você precisa ter a observância dos três E's: eficiência, eficácia e efetividade. Se o teu edital tivesse administração e tendo administração tiver ética, estamos resolvido, o mundo está lindo. Por quê? Porque esses três elementos, essas três palavras estão vinculadas justamente à abordagem de ética no serviço público, a abordagem de ética na administração pública, lá em administração. Mas caso você não tenha, e na abordagem de ética, vamos desenvolver com você eficiência, eficácia e efetividade. Só para a gente se situar, né, é bom a gente trabalhar com palavrinha-chave, porque as palavras-chave podem salvar vidas, né? Palavras-chave podem fazer a gente é, se situar, palavras-chave podem fazer a gente entender um tópico que eventualmente não tem sido abordado como devido, né? Então a eficiência, você vai perceber na minha explicação, ela tem direta relação com a atividade meio. A eficácia tem direta relação com a atividade fim e a efetividade tem relação com a qualidade, começando pela eficiência. A eficiência, ela representa um equilíbrio entre recursos destinados e resultados obtidos. E toda vez que você tem equilíbrio entre recursos materiais, de tempo e de pessoas para alcançar tal objetivo, você consegue ter na ação pública racionalismo e ter economicidade. Não gastar mais do que deveria, nem gastar menos. Então vamos supor que, nesse caso, né, de eficiência, eficácia e efetividade, é muito importante a gente ir para a força do exemplo. Então a gente desenvolve o exemplo, em cima do exemplo a gente desdobra os temas, a gente desdobra os tópicos. A eficiência, ela tem direta relação, portanto, com a atividade de meio, com a atividade estrutural. Vamos supor que eu solicite, né, para o meu gestor, solicite para o serviço público, uma destinação de 20 milhões de reais e 200 funcionários para montar um projeto que durará 18 meses. Então esse é o meu planejamento, essa é a minha previsão. Foi isso que eu passei para a administração pública como meu objetivo. Aí vamos supor que eu
gaste 500 mil, envolva 50 funcionários e dedique é, metade do tempo. Pode parecer, no primeiro momento, tudo bem, afinal de contas eu gastei menos do que eu previ. Mas isso está errado. Gastar menos do que você previu está tão errado quanto você gastar mais do que você previu. E não é uma postura ética você, deixa eu jogar para cima para ter uma folga. Quando você faz o cálculo de um projeto, a gente não estuda na ética, a gente estuda lá na administração, você tem uma gordurinha para queimar, né? Você tem um prazo ali estabelecido, né? E essa gordurinha para queimar, esse prazo estabelecido, é exatamente isso, né? É exatamente essas questões, né? Exatamente essa abordagem. Você tem o que a gente chama de desvio padrão. Mas desconsiderando o desvio padrão, afinal de contas, desvio padrão tem esse nome, não é à toa, desvio padrão, desconsiderando esse elemento, o que você tem é planejamento. Então eu não posso pegar dinheiro e deixar dinheiro parado que poderia ser aplicado para outra coisa. Eu não posso deixar servidor público sem trabalhar. Eu não posso estabelecer que eu não vou definir, né? Eu não vou estruturar, eu não vou escolher uma melhor ação para o serviço público. Então, gastar menos do que eu previ é tão errado quanto gastar mais. É óbvio, né? Se eu planejei errado e eu tive que gastar 100% mais funcionários, não tendo uma justificativa, porque às vezes você tem uma variabilidade, né? Não tendo uma justificativa, por exemplo, o Covid foi uma situação de saúde pública não prevista, que mudou as coisas, né? Que mudou o funcionamento da vida. Então isso é uma questão importante. Mas se não tiver uma variabilidade, os recursos humanos, financeiros e materiais têm que estar equilibrados tem que estar equilibrados com aquilo que eu realizei. Aí eu tenho, como eu comentei com você, o equilíbrio. Aproveitando a Copa do Mundo, vamos imaginar a Copa de 2014 no Brasil, ou da Alemanha. Todos os estádios, vamos pensar no estádio do Coringão, vai Corinthians. Todos os estádios da Copa do Mundo, eles tiveram um gasto maior do que o previsto. E não é só no Brasil que acontece isso, né? Esses eventos esportivos muito grandes, Copa do Mundo, Olimpíadas, geralmente tem um gasto maior, né? Tóquio, você quer país que é o símbolo da organização do que o Japão, e mesmo no Japão você observa uma situação de gasto muito acima do previsto. Teve protesto, é que meio que deu uma ocultada, né? Porque teve Covid, as Olimpíadas 2020 no Japão aconteceram um ano depois, mas teve muito protesto em Tóquio de gastos extras. Então, a eficiência é você tem um equilíbrio entre recursos destinados e resultados obtidos. E é por isso, quando eu falo para você de eficiência, eu sempre falo de atividade meio executável. Bom, depois a eficácia. Quando nós observamos a eficácia, né, então quando nós desenvolvemos o conceito da eficácia, nós desenvolvemos um conceito que é o conceito de fazer aquilo que deveria ser feito. Ponto. Quando eu consigo fazer aquilo que deveria ser feito, eu tenho eficácia. Eu encontro a eficácia. Eu descubro a eficácia nas ações públicas. E a eficácia é fazer, por exemplo, essa aula é eficaz. Como eu sei? Porque ela está acontecendo. Eu não estou discutindo qual gasto que o QC teve nessa aula e o gasto que eu tive para gravar essa aula, e eu nem estou discutindo se ela tem qualidade ou não. Ser eficaz é fazer aquilo que deveria ser feito. Nós vamos discutir depois se teve qualidade ou não. E é exatamente nesse equilíbrio entre eficácia e eficiência que nós entramos nesses temas vinculados à ética. E o que tem a ver, né, esses termos, né, de eficácia e eficiência vinculados à ética, né? Qual que é a relação permeável que existe nesse caso? Eu posso não ter eficiência, mas ter eficácia? Posso. E cá entre nós, isso não é muito incomum. Na verdade, isso é bem comum. E como que isso é bem comum? Olha só. Vamos supor que eu tenho uma situação de fazer as coisas com um prazo estourado e gastar mais do que eu devia,
mas eu consegui realizar. Então eu não tive eficiência, mas tive eficácia. Você já fez reforma em casa? Quando nós fazemos reforma em casa, nós não somos eficientes, mas nós somos bastante eficazes, porque a reforma ela é realizada. Você gasta mais, o prazo é maior, o pedreiro some porque ele conseguiu uma obra, ele vai ganhar mais grana, não tem esses lances? Pois é. Então é possível você. Ah, ó, eu dei o exemplo lá de trás, né? Eu dei o exemplo da Copa do Mundo de 2014. Mas a Copa do Mundo de 2014, ela, ela mostrou tremenda eficácia. Todos os estádios tiveram jogos e todos os estádios cumpriram sua função original. Portanto, você teve eficácia, mas não teve eficiência porque você gastou mais. E o contrário. Então, não ter eficiência, mas ter eficácia é bem comum, como eu pontuei com você. Mas eu posso ter eficiência nas ações públicas e não ter eficácia também. Em que sentido? E também, por incrível que pareça, é comum. O exemplo anterior é mais comum, mas esse exemplo que eu vou dar agora é comum também. É uma situação em que você tem os gastos executados como previsto, ou seja, você teve eficiência no equilíbrio entre recursos e resultados. Você tem é, você tem é, tudo organizado conforme previsto, mas o equipamento público não é inaugurado, você tem algum problema legal e você não consegue começar as atividades do serviço público. Infelizmente, isso é mais comum do que se imagina. Então, os dois elementos eles dialogam entre si, né, e tem direta relação com a ética e a função pública. Você tem que ser eficiente na função pública. É previsão constitucional, artigo 37, princípios da gestão pública. Você deve ter eficácia e efetividade, que nesse caso são princípios implícitos. Eles estão presentes no conjunto da legislação brasileira, mas não estão presentes objetivamente é, na Constituição. E a efetividade? A efetividade é o objetivo final do serviço público. A efetividade é aquilo que a gente objetiva como função final do serviço público, né? E, portanto, a efetividade, ela se caracteriza por ser a qualidade. Você sabe que tem um teórico que não é um teórico da administração, é um teórico de vendas e marketing, chamado Philip Kotler. O Philip Kotler, o teórico de vendas, o teórico do marketing, ele nos ensinou um conceito chamado valor percebido pelo cliente. Que conceito é esse do valor percebido pelo cliente? É um conceito que é baseado na ideia de que você tem duas colunas. Uma coluna de valor, e quando se fala de valor, teoricamente, não se fala de preço. É muito comum, né? Que valor você. Qual o valor dessa garrafa? R$ 30. Não é isso, né? Então, o valor, para o conceito de valor percebido pelo cliente, e o cidadão é cliente do Estado brasileiro, o valor percebido pelo cliente tem a ver com a percepção de vantagem, tem a ver com a percepção de elementos positivos. Então, primeiro você põe o valor, tudo aquilo que é percepção positiva, e depois você tem o custo, que é tudo que é negativo. Se o valor, se os elementos positivos agregados forem maiores que o custo, eu tenho o valor percebido. Agora, se o custo for maior do que o valor percebido, aí não. Aí eu não tenho. Deu para entender? Bom, nesse caso, nesse sentido, a efetividade, o serviço público, ele não tem um objetivo final de ser eficiente nem eficaz. Se você for reclamar para uma ouvidoria, se você for fazer alguma reclamação de um atendimento, sei lá, num hospital público, por exemplo, num OBS, né, posto de saúde, não adianta o técnico chegar e falar assim, não, mas esse hospital foi construído com a verba prevista. Não existe isso. Não, mas não existe. Então o que existe é você buscar a qualidade. É possível eu ter efetividade sem eficiência? Claro que sim. Eu conheço o estádio do Coringão. E é bonito, vista para o jogo muito boa, tem televisão no banheiro, mármore, até um pouco estranho quando eu fui pela primeira vez. Agora eu já me ambientei. Você pode gastar muita grana para fazer uma reforma na sua casa, mas ao final a reforma
está bem feita. Então é possível ter efetividade, mesmo que você não tenha observância de eficácia. Perdão, de eficiência. Agora, é possível eu ter eficácia, não ter efetividade sem eficácia. Vamos lá. Ter efetividade sem eficiência, perfeito. Mas é possível ter efetividade sem eficácia? Não. Porque se eu não fiz, como que eu vou observar a qualidade? A aula foi boa? Foi. Teve aula? Não. Não tem sentido, né? Então eu só consigo observar, eu só consigo mensurar, eu só consigo estabelecer efetividade se eu consigo ter eficácia. Nesse caso, existe uma relação de obrigatoriedade. Muitas vezes o serviço público ele tem que olhar para algo que é efetivo não sendo tão eficiente. É um gasto maior por uma demanda de necessidade da sociedade, perfeito? Então esses 3 E's, eles são os 3 E's da administração que dialogam com ética e função pública, por isso que nós temos que desenvolver. Abraços, força e honra, até a próxima.